Valeu. Olá, seja bem-vindo à primeira edição do Auditoria em Foco. Esse que é um novo projeto do CRC Espírito Santo, que tem o objetivo de levar mais conhecimento para os profissionais da auditoria e interessados. Para iniciar esse novo projeto, nós teremos aqui uma palestra com os contadores João Alfredo e Klaus Xavier. E o tema será Impactos da Pandemia nos Trabalhos de Auditoria. E para mediar essa palestra, estamos aqui com o professor Aziz Xavier Beruti, que irá intermediar e levar para vocês uma melhor interação. Ok? Bom, Sócrates, eu agradeço o convite do CRC, também o seu convite. Acho que nós vamos ter aqui um momento de forte debate, tratando do tema Auditoria em Foco, impactos da pandemia nos trabalhos de auditoria, de acordo com as normas NBCTA 560 e NBCTA 540. Para poder tratar desse tema, nós vamos aqui hoje ter a honra de contar com a participação do palestrante João Alfredo de Souza Ramos, que é bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduado em Contabilidade Gerencial pela Universidade Federal do Espírito Santo, já foi presidente aqui do Conselho nos anos de 2004 e 2005, conselheiro federal com mandato nos anos de 2014 e 2017, representando o CRC do Espírito Santo, e que atua como contador, perito do juízo e auditor independente há mais de 48 anos. E também vamos ter aqui a presença, que vai iniciar os trabalhos aqui, falando de Auditoria em Foco, do Klaus Xavier de Oliveira, sócio da ACA Auditoria e Consultoria, contador, pós-graduado em Auditoria de Negócios, bacharel em Direito e coautor do livro Sustentabilidade das ONGs. Foi docente na Universidade Federal do Espírito Santo, integrante do Conselho Fiscal do Instituto João 23 e auditor contábil e perito contábil. Bom, então, para poder iniciar aqui a nossa palestra, eu passo a palavra ao Klaus. Klaus, seja bem-vindo, fazendo um bom trabalho. Joia, obrigado. Cumprimentar a todos aí, João Alfredo, Aziz. Agradecer naturalmente a oportunidade aí e parabenizar, né, o CRC pela iniciativa de trazer esse debate da maneira em que é possível realizá-lo, exatamente, né, o nosso tema que hoje é pandemia e os impactos dela no trabalho de auditoria. Então, eu queria até pedir licença, né, a quem estiver aí nos assistindo. O que nós sugerimos aqui, combinamos, é que nós vamos tratar de uma maneira fluida e próxima aí de um debate. O Aziz vai mediar e eu vou apresentar aqui alguns pontos, algumas provocações relativas ao momento, né, que estamos atravessando. Parte dos trabalhos de auditoria que se concluiu já foram, né, impactados aí pela pandemia, pelo Covid-19, e nós temos nesse ambiente, acredito eu, algumas lições para nós tirarmos e, inclusive, como isso vai impactar o futuro da profissão, como que vai impactar o futuro aí do mercado. Ou seja, a gente vai tentar debater um pouco, falar um pouco das impressões de cada um em relação a como isso vai ficar no futuro, ou seja, quais serão as alterações, ou se teremos essas alterações no mercado de auditoria, e também podemos vislumbrar as possíveis alterações aí na atuação do próprio profissional de contabilidade. Então, iniciando aqui, eu trouxe eu pensei, e essa lista não é exaustiva, tá, pessoal? Essa lista trata apenas de alguns pontos, algumas normas. Na primeira lâmina aí, para quem estiver nos acompanhando pelo slide, eu falo da NBCTA 560 e da 540. Né? A priori são duas que nos chamam a atenção, mas diversas outras normas serão invocadas no momento desse de pandemia. Então, se observarmos a primeira aí que eu listei, os eventos subsequentes, né, eles nunca, em minha opinião, nunca estiveram tão presentes no cenário, né, no momento quanto esse. Eu digo isso porque, como a própria
a própria norma trata, os eventos subsequentes, eles são aqueles ocorridos após o encerramento do exercício social. Portanto, né, ele vai ser, via de regra, antes da emissão de opinião do auditor independente. Então, ou seja, o período compreendido entre o encerramento do exercício social e a emissão da opinião do auditor, ele é também responsabilidade do auditor independente. Um exemplo bem prático: suponhamos que a entidade, então, consiga levantar as suas demonstrações contábeis, né, do exercício anterior em fevereiro, né, num bom cenário aí, em fevereiro do ano seguinte. O período, então, de janeiro e fevereiro do ano seguinte é considerado um evento, um período de análise e também de responsabilidade do auditor, que tem que ficar atento quanto a eventos subsequentes que possam impactar a análise daquelas demonstrações contábeis. Isso nunca esteve, como eu disse, tanto em voga quanto agora, né? Isso era muito, principalmente nós que estamos aqui, representantes, né, do Estado aqui das auditorias pequenas e médias, percebemos muito isso, porque é difícil explicar para o auditado. Falar, mas você é contratado para auditar o exercício, usando como exemplo aqui 2019, por que você já está olhando operações ou situações ou fatos que ocorreram em 2020, né? Se o período em que você foi contratado, o período da sua opinião, né, antigo parecer de auditoria, agora relatório dos auditores independentes, vai cobrir uma extensão de um exercício social, né? É exatamente o que a essência da norma nos traz, ou seja, aquilo que ocorrer entre, no exemplo que eu estou usando, 2019 e 2020, até fevereiro, que foi o mês que eu usei como exemplo, entra nesse período de atenção, digamos assim. Então, qualquer fato, qualquer evento subsequente, qualquer operação que vai impactar a análise daquela empresa, né, ou seja, a análise daquelas demonstrações contábeis, ela deve ser destacada, inclusive numa nota explicativa, no balanço. Por que eu já inicio falando dela? Eu usei nesse exemplo hipotético aqui uma entidade auditada que está encerrando aí as suas demonstrações contábeis em fevereiro, no melhor dos mundos, mas muitas delas encerram em março ou até depois disso, né? No ano em questão, 2020, nós já estávamos aí com a pandemia produzindo os seus piores efeitos, né? Então, ou seja, o auditor que já terminou os seus testes, os seus exames ali, digamos, sobre os números lá de 2019, agora tem que voltar o seu olhar para os efeitos, né, numa determinada entidade, na entidade que ele audita, por conta de uma pandemia. Ou seja, quais os efeitos que esse evento não esperado pode ocasionar na vida daquela entidade, né? Isso volto a dizer, até mesmo na academia, até mesmo para aluno de contábeis, para os auditados, para quem está iniciando na profissão, causa uma certa estranheza. Fala assim, bom, mas como que eu vou mensurar algo, né, que eu ainda não conheço, né? Então depois eu vou comentar aí um posicionamento, um direcionamento que o IBRACON fez, né, que dá uma ideia sobre isso, né? Nós vimos aí algumas empresas, por exemplo, passando por dificuldades, sérias dificuldades financeiras, algumas encerrando atividade, outras suspendendo atividade, outras tiveram sua situação agravada e tiveram que recorrer à recuperação judicial. Então a norma, ela está tratando exatamente disso. Eu acredito que nesse mesmo evento aqui de Auditoria em Foco, o professor Zanotelli vai falar mais detalhadamente sobre riscos, e é exatamente a essência da norma, é sobre isso aqui. Ou seja, como que eu vou responder a esse risco, como que eu vou mensurar os possíveis efeitos. Dentro do que também está em voga, e é governança corporativa, né, é
E é uma das essências, um dos mantras dele é pratique ou explique. Né? Então, mesmo que eu identifiquei um risco e eu não consigo mensurar, explique isso, pratique isso. Ou seja, você tem que informar nas notas explicativas por qual motivo você não consegue mensurar em números aquele risco. Mas você o reconhece, você entende, né, você é auditado, ou seja, você é empresa auditada, entende que isso pode trazer problemas na sua operação futura, consequentemente vai trazer um novo cenário para a sua empresa. Naturalmente, se ele entende que alguns riscos estejam relacionados à continuidade da entidade, ela deve também avaliar isso, porque isso é um pressuposto, né? Você se audita e pressupõe que a entidade ela tem uma vida aí indefinida, né? Então, já de início, nós temos uma norma que tem uma extensão gigantesca e uma aplicação muito grande. Ela já existia e ela já tenta exatamente orientar o auditor para que ele mantenha determinada conduta nesse tipo de ambiente. Então, seguindo aqui, eu peço aos colegas aqui que fiquem à vontade para me interromper. Num ambiente desse, e naturalmente os contabilistas sabem disso, os auditores devem naturalmente também levar isso em conta, que boa parte das demonstrações contábeis são baseadas em estimativas. Então, quando eu tenho um evento seguinte, né, um evento sério, muito, entendo eu, não previsto, né, não planejado, né, é um risco não esperado, ele trará, evidentemente, consequências à sua política de estimativa contábil. Para a gente ficar no exemplo muito prático aqui, imaginem uma empresa que tem um grande volume de vendas, uma pulverização grande em clientes. Se a pandemia está afetando a vida financeira de diversas entidades ou de diversas pessoas, naturalmente eu posso ter problemas nos meus recebíveis. Supondo que essa mesma entidade tenha também parte do seu capital de terceiros, ou seja, ela recorreu a financiamentos, então ela própria vai ter dificuldade para realizar os seus ativos, ela também terá dificuldade para fazer jus aos seus passivos, né? A questão do ativo, se nós pensarmos ainda, voltando aqui ao caso dos recebíveis, considerando que a provisão para crédito de liquidação duvidosa, ou seja, aqueles recebíveis, a minha provisão do que eu não, a expectativa do que eu não tenho, liquidez, ela tende a aumentar, possivelmente numa pandemia, né? Ou seja, eu posso também, dependendo do ramo de atividades, ter problema na minha formação de preço, se eu considerar que os meus fornecedores serão impactados e o preço daquele item de matéria-prima tão importante para mim possa ser impactado pela pandemia. Naturalmente o preço de custo vai aumentar, o meu preço também de venda vai aumentar. Então, assim, se ficarmos aqui conjecturando, projetando cenários, vai ser muito fácil a gente verificar que boa parte dos segmentos podem sim ser impactados por essa pandemia. De forma numérica, antes, quando eu estava comentando sobre eventos subsequentes, eu falei, né, que a gente tem um cenário em que eu poderia ter um risco e não conseguir mensurar, mas eu tenho que partir, né, da prancheta ali de que eu vou conseguir mensurar. Lembrando que algumas entidades podem, a gente sempre, né, trata do evento subsequente como algo negativo. Tem segmentos aí que mantiveram suas operações. A gente chegou a conversar antes e não é difícil identificarmos notícias em que alguns segmentos tiveram aumento, né, de procura, aumento de venda, aumento de demanda, aumento de atividades.
né? Voltamos sempre àquela questão, eu tenho crise, mas a crise para alguns é oportunidade para outros. Então vai depender muito de cada entidade, vai depender muito da análise e exposição de risco de cada uma dessas entidades, de acordo com o que ela vai enfrentar, qual segmento que ela explora, qual o nível de controle que ela tem, qual o nível de governança que ela tem. É um trabalho mais difícil para o auditor, porque essas estimativas, essas conferências, esses posicionamentos e essas divulgações ao mercado, elas serão feitas por um pressuposto, muito embora a gente tenha um ambiente normativo que já comporta essa situação, mas é algo muito novo para todos. E sendo algo muito novo, é novo também para o auditor, então eu tenho que conferir um posicionamento de informação e interpretação de norma num ambiente totalmente, digamos, de crise e dizer e opinar se aquilo está correto ou não, se aquilo está razoável ou não, porque o nível de garantia que o auditor dá é se as demonstrações contábeis estão ou não livres de distorção relevante. Então é um desafio, né, foi um desafio muito grande para as auditorias nesse período e será ainda, porque teremos impactos e efeitos disso ainda em 2021. Então, para iniciarmos essa conversa, esse debate, eu entendo que essas duas normas aí, elas de cara já trazem no seu bojo técnico aí um desafio muito grande para a área de auditoria, né? Trouxe e traz um desafio muito grande, exatamente para saber qual é o impacto disso nas demonstrações contábeis, ou mesmo para se posicionar e entender que a entidade não conseguiu mensurar isso. Tá? Então eu entendo que isso para o que nós já enfrentamos dentro de 2020. Teremos, é claro, e eu vou comentar mais adiante, impactos disso para 2021 e, quiçá, para outros exercícios, até porque muita coisa pode ter mudado a forma, né, de se preparar para eventos futuros. Porque, muito embora a gente está acostumado com crises, né, no mercado financeiro, diversas delas, nós temos N exemplos, N cases, né, ou por excesso de confiança, ou por falta de controle, ou por fraude. O grande desafio do Covid e dessa pandemia que nos assola é exatamente isso. É algo não previsto, né? Eu aqui também não estou fazendo este ou aquele juízo de valor, mas algumas informações mostram que lá onde os primeiros casos surgiram na China, demorou-se um pouco para se divulgar, né, para se preparar. Então a contingência disso e o impacto foi mundial. Também demonstrou que os países não estão muito preparados quanto a isso, né? Então, um dos pontos que já se levanta é o que pode vir. Então são N possibilidades. Então a provocação que eu quero fazer é exatamente essa. Não são só ausência de compliance, digamos, ou seja, seguir corretamente as leis e as normas, ter uma política bacana de prevenção de fraude, ter treinamentos, ter de fato os pilares de governança corporativa bem controlados. Existem aspectos alheios à nossa vontade e que podem impactar todas as entidades e podem nos trazer impactos inclusive financeiros. Um exemplo muito fácil é se pensarmos, por exemplo, em efeitos climáticos, que aí podem trazer problemas aí para todos, né? Então a gente não é sempre prever e buscar estar esperando a catástrofe, mas são questões que eu acredito que agora as entidades devem estar bem antenadas exatamente a isso, quanto aos monitoramentos dessas questões,
qual o nível de informação que está disponível para isso e para que ela veja em qual segmento que ela esteja inserida, para que ela consiga se posicionar. Num evento climático, por exemplo, o agronegócio ele teria um impacto muito grande, muito severo. E hoje já se investe em busca em tecnologia, em relatórios, para que esse ramo de atividade, por exemplo, consiga se prevenir desse tipo de situação, né? Exatamente como eu disse anteriormente, para que a entidade consiga permanecer em continuidade, permanecer em atividade. Então, eu queria iniciar nossa conversa trazendo essas duas normas, esses dois pontos aí para debate, para discussão, que eu acredito que essas normas nunca foram, né, tão atuais, tão presentes nos trabalhos de auditoria, né? Por um lado, tecnicamente é interessante a gente analisar isso, porque demonstra que as normas, de fato, elas estão alinhadas aí a tentar proteger, né, orientar o trabalho do auditor para que ele se posicione nas mais inusitadas situações. É claro que a decisão final vai ser dele, porque o auditor ele não tem muito o que fazer, ele vai ter que julgar, realizar o seu julgamento profissional com base nos dados que ele tem, para dizer se aquelas estimativas, por exemplo, realizadas e impactadas por conta do Covid estão corretas ou não. E é uma situação muito complexa, porque basicamente ele só pode dar o parecer, né, a opinião, melhor dizendo, do seu relatório com ressalva, sem ressalva, com abstenção e adverso. Então ele só tem esses caminhos para que ele consiga se posicionar, para que ele consiga emitir a sua opinião de maneira a estar tecnicamente correto. Lembrando que dependendo do seu erro e do seu equívoco, ele pode ser questionado, ele pode ser responsabilizado lá na frente, né? Ele pode ser requerido a isso. Então, não foi aí e não é uma situação muito confortável dentro do ambiente de auditoria. Adiante, nós tivemos, eu não sei se vocês já querem fazer alguma ponderação. Então, nesse ambiente aí, nos colocando ali lá no final de fevereiro e março, nós já tivemos posicionamentos de alguns órgãos, né, de classe e normativos também, tentando ajudar e contribuir de forma orientativa para os auditores, para que ele possa ter aí um melhor suporte, uma melhor bagagem, digamos, de conforto para emitir a sua opinião, exatamente num ambiente tão complexo. Então, o IBRACON, ele emitiu uma carta aberta aos auditores, que eu vou comentar um pouco, alguns pontos dela adiante, trazendo alguns pontos que, no entendimento deles, seriam de muita importância que os auditores ficassem atentos, e já trazendo na prática quais impactos trariam nos trabalhos de auditoria. E isso vai nos permitir já olhar um pouco para o futuro, entendo eu. E teve também uma carta, uma circular, a 5 de 2020, com algumas orientações para a finalização e o posicionamento do trabalho do auditor. Em específico, essa circular número 5, ela trazia algumas considerações e já partia do pressuposto que toda entidade ela deveria fazer a sua nota explicativa, dizendo se tem ou se não tem impactos relativos à pandemia, né? Então, assim, foi um posicionamento que eu concordo, porque, volto a dizer, a filosofia pratique ou explique, porque não haveria razão para que a entidade entendesse que não seria impactada de alguma forma por essa pandemia. Mas, ainda que eu fosse, ela deve explicar quais as razões. Eu não terei os impactos por esse motivo, né? Como eu disse, isso nós observamos aí os noticiários e a parte
principalmente econômica, nós vamos verificar que muitas entidades não sofreram tanto com a pandemia. Elas tiveram aumento aí nas suas atividades, elas tiveram fomento, tiveram lucro quanto a isso. Não especificamente por conta em si da pandemia, mas ela trouxe alguns efeitos negativos para alguns, positivos para outros. Isso é inevitável observar, mas foi um posicionamento técnico muito interessante por parte do IBRACON, porque permitiu e ajudou aos auditores divulgar isso. Eu acho que a entidade, mesmo que ela não conseguiu, e algumas de fato não conseguiram, e era razoável se verificar isso, falar, olha, eu posso ter impacto na minha receita, eu posso ter impacto no meu resultado, eu posso ter impacto na minha folha de pagamento, ou seja, eu posso ser obrigado a dispensar, porque eu posso ter problema financeiro e não conseguir sustentar a minha parte de colaboradores. Isso tudo era requerido nesse ofício circular, de forma que o auditor tem então o desafio de analisar se aquela divulgação ela estava condizente com a realidade ou não. Eu digo desafio por quê? Porque se o auditor concordasse com essa questão, nós tínhamos aí uma outra situação técnica que é interessante mencionar, como era um evento subsequente, algo relevante, o auditor, iria então, obrigatoriamente, em meu entendimento, colocar uma ênfase em sua opinião, chamando a atenção para esse fato. Eis o desafio, porque caso o auditor não concordasse com aquelas observações, caso ele entendesse que a entidade estava sendo rasa em suas análises, ele poderia apresentar uma opinião com ressalva, né, ou uma opinião adversa. Então, por não concordar com aqueles impactos que estão ali. Outro desafio maior ainda para as entidades que conseguiram identificar o risco, mensurar o seu impacto e ajustar as suas estimativas contábeis. Então, inclusive, bem provável que os auditores não estivessem preparados para ter isso no seu escopo de trabalho. Porque se eu vou analisar algo com tamanha complexidade, porque ninguém esperava esse evento, naturalmente a empresa, e volto a dizer, o Zanotelli vai comentar sobre risco, ela vai fazer sua análise de risco, o auditor vai realizar a sua auditoria baseada em riscos e vai conferir e vai confirmar se aquela análise de risco está correta ou não. Mas se isso não estava previsto, o auditor ainda assim terá que auditar. Então podemos estar aí diante de horas não previstas, ou seja, um escopo de trabalho que ele não esperava ter, né, e ainda assim tê-lo que aplicar. Então é um ambiente de incerteza muito grande. Eu acredito que essa norma, ela ajudou muito ao auditor, né, ao posicionar, ao dar um norte para que fizéssemos isso. Muito embora, se você observar, a NBCTA 560 e a 540, elas já dão esse norte, elas já dão esse direcionamento, mas o IBRACON trouxe de maneira prática e muito bem colocada essa orientação, né? Inclusive aí eu acredito que é um dos pontos positivos, ao que o profissional deve recorrer. Exatamente o debate, os órgãos de classe, a educação continuada, enfim, buscar soluções para esse período, para essas situações. Mas voltando ao conteúdo técnico, eu vou comentar um pouco da carta aberta aos auditores. Então, isso foi um outro documento, de maneira mais prática ainda, de maneira bem direcionada ao trabalho mesmo de campo da auditoria. O IBRACON fez ali, na opinião dele, um levantamento do que poderia ser diretamente impactado, ou seja, quais pontos do trabalho do auditor, quais procedimentos do trabalho do auditor seriam impactados diretamente, sofreriam alguma possível modificação, né? E por conta disso, também o auditor tem que se posicionar quanto a essas situações. Se posicionar tecnicamente, dentro do bojo do arcabouço das normas, das NBCTAs. Então, a primeira que ele coloca ali é a redução
no recebimento de respostas de circularização para todos, né? Fazendo rapidamente aí uma contextualização, o auditor ele solicita confirmações externas ou a chamada circularização para bancos, advogados, clientes e fornecedores, bem como seguradoras, né? Então isso ele deve fazer, né? É claro que na prática já se espera um determinado percentual de não respostas, mas como todos aí foram impactados pela pandemia, o home office, né? Cada um teve que se virar com home office, isso também não estava previsto, agora já falo das pessoas físicas, os colaboradores, e naturalmente isso vai impactar o tipo de resposta, o volume de resposta que o auditor iria receber. Tanto a quantidade, volto a dizer, a qualidade também. Outro ponto, e eu já o mencionei antes, eu vou apenas fazer o link. Quando o auditor ele recebe uma quantidade baixa de resposta, ou a não resposta, ou resposta errada, ele deve aplicar procedimentos adicionais de auditoria para confirmar aquela situação, aquele saldo testado, né? Volto a dizer, então o escopo de trabalho dele foi afetado, ou seja, ele vai ter que aplicar mais procedimentos, portanto mais horas naquela situação que não estaria prevista numa situação de não pandemia, tá? Então esse daí, um dos principais pontos já de cara, e ele não é menos importante, porque a confirmação externa, ela tem um peso muito grande dentro da auditoria, né? Isso não é novidade na norma, né? Então, esse é um dos pontos que o IBRACON traz de alerta para os auditores, e eu acredito que a maioria foi sim impactada por isso. Alguns bancos maiores, eles conseguiram e já possuíam estruturas já orientadas para gerar informações para os auditores, nem tanto problema. Advogados têm uma carência, têm uma necessidade muito grande da utilização da mão de obra dos seus colaboradores ou dos seus profissionais jurídicos. Então, o impacto foi naturalmente sentido, né, na realização do trabalho. Clientes e fornecedor, a mesma coisa por conta da utilização de colaboradores. Outro ponto que a norma trata é da restrição na revisão dos papéis de trabalho de um auditor componente de auditoria de grupo. Quando eu tenho uma controladora que audita uma controlada e ela não está sendo auditada pelo mesmo auditor, o auditor da controladora tem que revisar os papéis de trabalho daquela controlada, né, do auditor daquela controlada, para que ele possa emitir opinião, porque ele vai emitir opinião sobre as demonstrações consolidadas que já irão abarcar todas as informações, incluindo aquela da controlada. Então, como que ele vai revisar um papel de trabalho nesse ambiente? Ou seja, não tem. E a revisão dos papéis de trabalho envolve conversação, troca de informações entre o auditor, interação, entrevistas, né? Isso prejudicou sobremaneira. É claro que estamos falando aqui, pode parecer, esse termo, né, papel de trabalho, pode parecer aí arcaico, né, mas há muito tempo as firmas, é claro, já utilizam meios e formas eletrônicas de armazenar suas informações, mas ainda assim isso foi um desafio que não estava previsto. Redução no recebimento de documentação pendente para finalização da auditoria. Por que ele fala finalização da auditoria? Porque um monte foi surpreendido, né? O trabalho de auditoria já estava em andamento, então suspende todo mundo em casa. Se já estivéssemos com uma estrutura, né, de colaboradores, de home office, de estrutura de internet, né, aposto aí que a maioria, né, muitos de nós, passou a conhecer aí um pouquinho mais das ferramentas de reunião ou de compartilhamento de dados durante a pandemia, né? Então, não existia isso, foi todo mundo obrigado a aprender na marra, e isso naturalmente impactou prazo, impactou envio de informação, porque muitas pessoas foram para casa, não podiam voltar na empresa, as informações estavam na empresa. A informação em nuvem, nem toda empresa está preparada. Eu tenho todas as minhas informações na nuvem, cada colaborador pode pegar o seu software, instala no laptop, trabalha de casa e vai ter praticamente 99% da informação. Nem todo mundo está preparado para isso, né? Então, esses foram os pontos iniciais em que o IBRACON colocou o olhar. Mas
temos outros ainda. Limitação em realização de trabalhos que precisam ser realizados em campo como inventário físico, né? Então, ainda que eu consiga coletar informações de meio digital, de forma digitalizada, pela nuvem, fazendo entrevista online, né? As normas falam que os ativos fixos, imobilizado, por exemplo, ele tem que ser inspecionado fisicamente. Os estoques, ele tem que ser conferido, o inventário, ele tem que ser conferido, eu tenho que fazer exames físicos para verificar a existência e verificar também o nível de controle que a entidade tem sobre tais ativos. Isso dificultou muito em alguns casos, inclusive impossibilitou, né? Porque como, volto a dizer, a parte documental, a parte de registros, eu consigo controlar ou conseguir ali adaptar os procedimentos, mas a inspeção física não. Necessidade de procedimentos adicionais e complementares para restrição de dados e informações. O que eu mencionei anteriormente, ou seja, muitas empresas, não que ela não possuíssem os dados, ela não tinha como disponibilizar para o auditor. Dificuldade de realização das reuniões para encerramento e ajuste dos principais assuntos de auditoria. Ao final da auditoria, a equipe vai apresentar para o auditado as suas principais constatações e, via de regra, ele encontra alguns erros que a entidade ainda pode, caso queira, realizar o ajuste. E isso tem que ser feito uma discussão técnica em cima. Nem sempre a empresa auditada aceita essas orientações, ela aceita essa opinião prévia do auditor. E essas discussões, elas ocorrem de maneira muito dinâmica, e os auditores precisam apresentar argumentos técnicos, e isso dificultou exatamente pela surpresa em que todo mundo foi pego aí, porque muitos não conseguiam utilizar essas ferramentas, não tinham conhecimento delas, não sabiam como lidar, né? Restrição da disponibilidade de informações para análise dos eventos subsequentes. Eu já iniciei a nossa conversa para voltarmos o olhar exatamente para o evento subsequente, né? Eu tenho uma empresa que está funcionando de maneira diferente, com colaboradores trabalhando em casa, então, e de uma pandemia que não estava prevista, evidentemente. Então, eu tenho aí uma dificuldade, o auditor teve uma dificuldade muito grande de se posicionar quanto ao evento subsequente, ou seja, qual a real informação que eu terei numa demonstração contábil para dizer se aquela entidade está ou não adotando a prática contábil na medida certa, que é o que a gente já comentou ao tratar sobre o evento subsequente. Dificuldades impostas para a mobilidade das equipes de auditoria, né? Isso aí, de cara, todos impactados, porque principalmente o pessoal do administrativo, onde pôde todo mundo em home office. O auditor ficou do mesmo jeito, você vai para home office, porque como que eu vou até o administrativo da empresa, que geralmente é onde ele desenvolve a maioria do trabalho? Então, ainda assim, eu teria que eu teria que analisar documentos e conjunto de dados recebidos de maneira eletrônica, e ainda me reportar aos colaboradores de maneira eletrônica, porque eu não teria como enviar a minha equipe para lá por conta das restrições. Infraestrutura tecnológica não consegui dar conta por conta da demanda de trabalho em home office, né? TI, meus amigos, foi muito impactado porque foi muito demandado, né? Posiciona isso, prepara home office para aquilo. Então, muitas empresas, tanto a firma de auditoria quanto a empresa auditada, elas não tinham um TI preparado para suportar aquilo. Eu já mencionei anteriormente, por exemplo, quando a pessoa se dava em reunião em casa, por exemplo, a internet que ela tinha, estou dando um exemplo aqui bem simplório, mas a internet que ela tinha, ou na empresa, ou mesmo em casa, não dava conta de suportar a quantidade de lives e a quantidade de troca de informação ou a quantidade de documentos. Eu nem estou mencionando aqui a computação ou arquivamento em nuvem, que também demanda uma boa conexão de internet a este nível, né? Limitação desses recursos
tecnológico, principalmente pelas firmas de pequeno e médio porte, né? Aqui fala mais abertamente, mais diretamente para o segmento aí que eu e João Fredo atuamos, que são as firmas de pequenas e médias. Naturalmente, as maiores empresas, as maiores firmas de auditoria, né, elas já têm um investimento tecnológico muito maior. Elas já investem, por exemplo, em inteligência artificial para que consigam manter e automatizar parte dos seus trabalhos, né? Naturalmente, a firma pequena e média ela vai sofrer mais com isso porque ela tem menos capital para investir e muito menos condição de obter esse tipo de ferramenta tecnológica. Então, terminando, né, eu pensei aqui alguns pontos da carta aberta do IBRACON, do que ele entende na prática, ali na minúcia, do que o auditor teria que ter mais atenção e já teria que se reposicionar. Eu iniciei falando de duas normas, né, a norma de estimativa, a norma sobre eventos subsequentes, todas elas de auditoria. Falei da carta, da circular do IBRACON e da carta aberta. E por fim agora eu vou tecer aqui algumas ponderações, ponto de vista meu, tá? Sobre os efeitos aí, sobre a lição do que vai ficar no pós-pandemia. Naturalmente isso aqui são só cenários que me passam pela minha percepção desse momento da realidade, tá? Então, trabalho remoto, né? Muitas empresas já vinham ampliando o trabalho remoto e a pandemia ela colocou forçadamente todos em trabalho remoto e já tem aí que muitas e muitas empresas, tanto de auditoria quanto as empresas auditadas, não irão retornar, boa parte permanecerão com home office ou parte do trabalho será realizado em home office, né? Porque na marra o pessoal já passou por essa fase. Então eu acredito que é um caminho sem volta essa questão. Vantagens disso, né? O nosso foco aqui é sobre auditoria e tudo, mas a vantagem é exatamente a possibilidade do aumento de produtividade, uma vez que você não vai ter problemas aí com trânsito, etc. O uso da tecnologia, né? Aqui tanto impacto positivo quanto negativo, tá? Porque o uso da tecnologia também a pandemia pegou e obrigou um monte de gente a colocar a cara, né, no Zoom, no Teams, né, no Google Meets e no Skype, nos diversos e mais variados aplicativos e plataformas de reunião online e tudo mais. E eram tecnologias pouco exploradas. Eu já mencionei aqui também, podem ter certeza que tecnologias voltadas para arquivamento de tanto programas quanto documentos em nuvem, também vai aumentar em nuvem, que permita que mais de uma pessoa acesse remotamente de sua casa. Isso não é novidade, mas eu acredito que isso vai ser ampliado. Não tenha dúvidas sobre isso. Desafio, porque o uso da tecnologia para a pequena e média ela vai ser mais impactada porque ela tem menos condição. A gente estava discutindo isso antes aqui, eu e o João, para investir e para se preparar para esse tipo de coisa. Mas ela também não vai poder fechar os olhos, ela tem que se adequar da maneira em que ela pode. A análise de documentação suporte. Isso aqui é uma provocação que eu faço em relação ao tipo de documento que o auditor vai receber enquanto estiver fazendo auditoria de forma remota. É claro que hoje, né, com diversos tipos de informações que são validadas, certificação digital, o próprio sistema público, né, de escrituração já nos fornece determinada segurança quanto a alguns tipos de dados, mas o auditor ele tem que permanecer com isso em foco, porque nós temos que ter em mente, e é obrigatório que o auditor esteja preocupado sempre com a fraude, e não exime a ele de ficar atento nesse momento, né? Se eu estou recebendo um documento do qual eu deveria ou poderia analisá-lo fisicamente, eu estou recebendo de maneira digital. E quais medidas quais salvaguardas eu estou tomando para saber se ele é
ou não é um documento fraudado, né? Eu tenho lá os testes que me permitem dizer se eu estou no ambiente de risco, voltamos aí à questão da auditoria baseada em risco, mas saber se esse tipo de documentação está realmente livre, né, de uma interferência ou de uma alteração para direcionar a auditoria. Né? Não cabe aqui julgar o auditado e tudo, mas primeiro é uma norma obrigatória e os casos de auditoria de fraude em auditoria são recorrentes e já, né, estão aí disponíveis em nossa história. A avaliação de riscos, isso aí eu já falei, vai impactar exatamente a firma auditada, ou seja, qual é a política dela, né, qual é o compliance que ela tem, e a análise de risco faz parte disso, qual a orientação que ela terá a partir de agora, ou seja, o que vai ser colocado no radar de risco fora daquilo que já estava no escopo inicial, porque a pandemia ela não estava, né? É algo que eu acredito que agora as grandes corporações e a gente naturalmente não pode excluir as demais, as pequenas e médias também estarão com seu radar ligado para saber o que pode estar fora do meu radar, o que não está sendo observado no meu risco após o evento Covid-19. Então, esse é um dos pontos. Eu já citei aqui, por exemplo, a questão dos impactos climáticos, né, que poderia, por exemplo, afetar muito fortemente o agronegócio. Para a firma de auditoria também, porque o risco, né, o auditor tem o risco, ele vai ter que avaliar se aqueles riscos, né, se a política de controles da entidade está adequada, então ele vai avaliar aquilo ali. E tem um risco também do auditor, ou seja, o risco dele emitir uma opinião errada sobre as demonstrações contábeis. Isso pode ser impactado, ou seja, em momentos que eu tenha um ambiente totalmente novo e incerto, a possibilidade de eu errar também é maior. Então a análise de risco do auditor também vai mudar, ela já mudou na verdade, né? E o olhar que ele terá também para a análise de risco daquela entidade também é muito grande, vai ter que ser mais acurado para saber se a entidade está realizando de fato aquela análise de risco e o monitoramento dos seus controles de acordo com esse ambiente novo. Gestão dos momentos de crise, principalmente para o auditado, ou seja, né, muita empresa nunca pensou nisso, muitas tiveram que montar o seu comitê de gestão de risco em cima da hora, ou seja, eu tenho pessoas-chave dentro da minha entidade que serão atores, que serão coadjuvantes, atuantes no momento de crise. Quem eu vou acionar? Qual vai ser o meu passo, por exemplo, se eu tiver, Deus nos livre, mas se eu tiver uma outra pandemia? Qual vai ser então a lição que eu tenho e como que eu estarei preparado para me portar nesse ambiente? Ou seja, o que eu errei e eu aprendi na Covid-19 e eu posso aplicar preparado para novos eventos, né? Então, e por fim a continuidade, né? Se eu não estou analisando corretamente os meus riscos, eu não sei o que pode dar errado. Se eu não sei o que pode dar errado, o meu negócio pode dar errado, isso pode afetar a continuidade dele. Eu acho que isso vale tanto para a firma de auditoria quanto para as empresas em geral. Ou seja, como que o meu negócio deve estar posicionado ou para aproveitar momentos de crise, é claro, ou para se proteger dos momentos de crise. Então eu acredito que esses pontos em relação ao pós-pandemia, eles estarão com a configuração já modificada. Nesse momento aqui, eu estou prevendo pós-pandemia para 2021, mas esse já é um cenário que eu acredito que já está posto, né? Nós já temos um ambiente já formatado e impactado para o Covid, tanto para as firmas de auditoria, quanto para as firmas de auditoria e para as empresas como um todo. Mesmo para terceiro setor, por exemplo, acho que o terceiro setor, a entidade que é beneficente, ela é beneficente, mas ela tem convênios e tem doação, mas se o mercado como um todo sofre impacto, ela também o sofrerá.
Então, esse tipo de análise que antes talvez não estivesse no escopo de análise do auditor e agora o está. Então, eu por hora, acho que eu já falei demais, os meus colegas aqui não me interromperam, né? Então, eu acredito que a última lâmina em relação às minhas provocações iniciais aqui, é o que eu tinha de trazer para vocês sobre minhas impressões, tá, pessoal? Não fiz isso aí no slide, mas as opiniões aqui, né, são nossas em relação ao nosso debate aqui, não quer dizer que é a posição do CFC, muito menos do CRC. É algo da minha percepção enquanto profissional e também da minha percepção enquanto estudante das normas aí, porque a gente também nunca sabe tudo aí, tá bom? Então eu agradeço e fico aí à disposição dos colegas aí para a gente debater, perguntar. Bom, Cláudio, a gente agradece aí, você fez excelentes ponderações e acredito eu que facilitou o trabalho do João Alfredo, que vai agora continuar a explanação sobre o tema, destacando outros pontos que ele acha relevante a respeito aí dos impactos da pandemia nos trabalhos de auditoria. João Alfredo, você tem a palavra. Boa tarde a todos, né? Bom, na verdade, como a gente pensa em tudo que está acontecendo relacionado a pequenas empresas, pequenas firmas de auditoria como a nossa. Por exemplo, o que nós vamos observar que vai ocorrer daqui para frente, embora já tenha começado isso nos trabalhos de auditoria do ano de 2020 que já começaram, nos projetos que nós elaboramos para exercer esse trabalho em algumas empresas que antecipam as suas auditorias, ela não é feita só após o encerramento do exercício social, mas assim também aquelas auditorias em que o próprio auditor acompanha o fechamento das demonstrações contábeis. O que a gente observa é o seguinte: as grandes empresas de auditoria, acredito que elas não terão muita dificuldade, porque hoje no Brasil, por exemplo, nós temos aproximadamente 750 empresas que estão listadas na Bolsa, e dificilmente, com certeza absoluta, a minha empresa não será convidada para fazer um trabalho de auditoria nessas empresas, tenho certeza disso. Quem faz são aquelas grandes 4 ou 5 empresas que hoje dominam o mercado nesse sentido. O que sobra para empresas como as nossas, por exemplo, são as entidades de terceiro setor, né, que obrigatoriamente precisam fazer auditoria para a prestação de contas aos órgãos governamentais, e aquelas outras médias e pequenas empresas que também fazem auditoria por uma questão de saber se efetivamente, né, elas estão cumprindo as normas de gestão, se elas estão cumprindo as normas tributárias, se elas estão cumprindo as normas societárias. Nesse momento, quando você se prepara para fazer esse tipo de trabalho como pequena empresa, como a minha, por exemplo, a gente vai ter uma dificuldade muito grande, porque elas também não se prepararam para o que aconteceu, para o que ocorreu a partir da pandemia, que se começou a se alastrar a partir de março deste ano, com graves consequências de natureza financeira para essas empresas. E até hoje, mesmo após nós estamos aí no momento em que está começando a haver uma calmaria da pandemia, essas empresas ainda também se encontram sérias dificuldades para se adequar. É claro que alguns segmentos não houve problema, muito pelo contrário, o Klaus falou bem nisso. Elas até tiveram um ganho com a situação, mas não são todas, são raras esse tipo de atividade. A gente poderia citar algumas, como por exemplo supermercados. Eles não sofreram nenhum problema de natureza financeira. O que a gente percebeu, na verdade, é que a maioria das empresas, e vocês ouvem falar, todo mundo ouve falar recentemente aí na imprensa, de que as pequenas e médias empresas, elas sofreram graves crises financeiras e estão com dificuldade de retomar o seu trabalho, a sua atividade. Por quê? Porque não tem recurso. O mercado não deu recurso para elas, as financeiras, o financiamento, ela não conseguiu, ela não atingiu os seus objetivos e tem dificuldade para voltar a operar. E como nós vamos fazer nesse cenário?
Por exemplo, eu posso fazer um planejamento, posso chegar a prestar um serviço de qualidade, eu vou encontrar uma dificuldade muito grande. Tenho certeza absoluta que nós já estamos encontrando isso. Como essas empresas tiveram um problema sério na sua atividade, elas não tiveram recurso para investir, ela não tem informação completa para me dar. Mas eu tenho como evento subsequente, depois do encerramento das demonstrações, que nós vamos fazer isso lá em janeiro, fevereiro e março de 2021, com base nas demonstrações contábeis de 2020, que eu não tenho como consertar como auditor, eu não tenho como resolver este problema. Eu vejo essa dificuldade e tenho certeza absoluta que esse mercado de trabalho nós vamos encontrar muita dificuldade, até para poder identificar um evento subsequente, porque eu não vou ter a informação. O meu trabalho é para empresas pequenas, para médias empresas. Então, obviamente, eu não sei como vai fazer, a verdade é essa. O que a gente observa que a nossa entidade de classe, principalmente o Conselho Federal, não é uma crítica em absoluto, eu jamais faria uma crítica à minha entidade de classe, mas eu observo que toda ferramenta, toda norma, toda edição de alguma matéria relacionada ao assunto, ela é quase que voltada para a grande empresa de auditoria. Não sei se eu estou enganado, não é uma crítica, eu quero deixar bem claro isso. Começa por lá. Não é, Sócrates, mas, professor Aziz, mas começa por lá. Eu não vejo nada que possa ter da nossa entidade de classe alguma coisa voltada para as pequenas empresas, as pequenas e médias empresas de auditoria. Muito pelo contrário, o meu sentimento é de que, assim, vou falar um termo bem pesado, é que a gente deve desaparecer do mercado. Porque os nossos trabalhos são péssimos, os nossos trabalhos não refletem a realidade, porque nós vendemos certificados, a gente ouve isso no nosso dia a dia profissional. Eu posso falar porque eu estou no meio da nossa classe há muitos anos. A gente participa de alguns eventos, de algumas atividades dentro da nossa área profissional, no caso do sistema nosso, CFC, CRCs, e observa isso. Isso é uma realidade, a gente não pode fugir disso. Como que eu vou fazer? Eu, assim, confesso que não vejo. O que o Klaus falou é uma realidade, mas é uma realidade para grandes empresas. Eu estou falando aqui como pequena empresa de auditoria. Vamos investir em tecnologia, nós vamos precisar investir, nós fazemos isso. Mas é um investimento muito modesto. Sem dúvida. Klaus acabou de falar isso aí, é um investimento modesto. E esse investimento modesto eu vou conseguir atender ao meu mercado onde eu atuo? Essa aqui é a minha dúvida e eu confesso que eu não sei a resposta. Eu só vou saber essa resposta quando efetivamente eu começar a prestar esse tipo de serviço, provavelmente a partir de novembro, para acompanhar o encerramento das demonstrações contábeis, para acompanhar a contagem física de estoque. E olha só, hoje nós já temos uma dificuldade muito grande sem a pandemia, retornando aqui a 31 de dezembro de 2019, para acompanhar a contagem de estoque. É uma contagem muito modesta, um trabalho muito modesto da nossa parte, porque a própria empresa ela não tem muita tecnologia. Você acompanha a contagem de estoque, onde o representante da empresa, controlador do seu estoque, ele está cheio de papel, o seu estoque é controlado em papel. Quando você vai para um sistema dele, você encontra diferenças. Como é que eu vou fazer? Então, a tendência que eu observo é que as pequenas empresas de auditoria, elas vão encontrar todo um embaraço muito grande. Confesso mais uma vez, eu não sei qual será a nossa resposta, que eu poderia dar nesse momento, dizer que vamos fazer de uma forma bem objetiva, bem clara, mas eu vou ter essa dificuldade. Quando eu falo então na circularização de clientes, fornecedores e bancos, meu Deus, é uma dificuldade enorme. Eu posso falar sem medo de errar. A resposta a 100%, é claro que você, quando faz a circularização, você tem um limite, né? Você não vai circularizar, por exemplo, uma empresa que tem 500 clientes e todos são pequenos, os clientes, ou que tenha
200 fornecedores que são fornecedores pequenos, mas a resposta não chega a 10% dessa circularização. E se hoje já é assim, imagine o resultado que nós vamos ter com o procedimento, com o processo da pandemia em 2020 agora. Vai ser muito difícil. Advogado mesmo que tem uma obrigação quase que necessária, e ela é importante para definir para mim se um determinado processo de natureza tributária, se a empresa tem uma chance, hoje ele tem dificuldade de dar essa informação. Imagine com o pós-pandemia, a partir lá de janeiro ou fevereiro, né, a dificuldade dele será muito maior. Por quê? Porque, primeiro, a nossa justiça praticamente não funcionou no ano de 2020 aqui no Brasil. Os trabalhos paralisaram todos. Eu, por exemplo, eu faço uma perícia de uma recuperação judicial que começou lá em janeiro. Até hoje eu não consegui concluir. Por quê? Porque a justiça não está funcionando. Né? E a própria justiça, ela divulga dizendo o seguinte: olha, os trabalhos de presencial, as perícias, elas estão suspensas, né? Porque nós não estamos atendendo. Poxa vida, você imagine como é que eu vou fazer um trabalho de perícia que era para ter sido feito em 30 dias, lá em janeiro, fevereiro do ano 2020, e eu não consegui concluir, porque a justiça está paralisada. Eu posso me comunicar com o juízo através de um sistema digital e pedir pela excelência, eu preciso que Vossa Senhoria intime a parte porque ela não me entregou a documentação, eu não consigo nem fazer isso. Na auditoria, com a circularização, isso vai ser muito pior para a empresa do tipo da nossa. Bem claro, nosso mercado de trabalho não são as 750 empresas listadas na Bolsa. Na maioria das vezes são entidades de terceiro setor de pequena capacidade financeira, são empresas médias, pequenas e médias empresas que mesmo assim fazem auditoria. E aí eu me pergunto, muitas dessas empresas tiveram dificuldades financeiras. Como é que nós vamos conseguir, durante o nosso trabalho, detectar prováveis fraudes, por exemplo, relativas à sonegação de tributos? Assim, eu deixo isso como reflexão para o nosso profissional de auditoria, o próprio nosso profissional contábil. O próprio executor da contabilidade teve dificuldade de concluir os seus trabalhos por falta de informação de papel. Por quê? Porque essas empresas não têm uma tecnologia adequada. Então, infelizmente, né, e eu vou me reportar mais um fato, o Klaus também mencionou, na entrega de arquivos digitais, e as empresas são obrigadas, a dificuldade que muitas delas têm até hoje de entregar. Tanto é que os seus sistemas que eles usam interno, que nós precisamos fiscalizar, ele não consegue ter um sistema para passar, por exemplo, a informação do SED para o SF. Não sei se eu estou falando aqui, o Sócrates, o Klaus e eu mesmo, e o próprio professor Aziz, sabem dessa dificuldade. Às vezes ele tem que fazer um SF manual, porque o seu sistema contábil, sistema de informática, desculpe, não permite que ele faça uma transferência direto para a ECF, tem que fazer manual. Eu vejo isso toda hora no mercado, o contador reclamando, e aí você vai fazer uma auditoria, você encontra problemas no sistema, as informações não estão conferindo o que ele tem na contabilidade e o que ele informou para o fisco no ECF para efeito de apuração de tributos. Por exemplo, o SF tem essa finalidade, aí como é que eu faço como auditor? Né? Eu vou dizer para ele o seguinte: olha, eu não posso atestar que a sua contabilidade está de acordo com as normas, porque há aqui uma desinformação que não poderia ocorrer. Eu teria que verificar também se ele está mandando todos os arquivos necessários do ECD, que é a escrituração contábil digital, nós chamamos de livro diário, né? Não informa
1/3 do que deveria informar. 1/3, não precisaria nem ser menos do que isso, mas 1/3 ele não informa, ele não manda o seu imobilizado, ele não fez um impairment test. E se ele estava preparado para fazer isso em 2020, ele não o fez por falta de recurso financeiro. Como nós vamos entregar o nosso relatório de auditoria? Qual será a nossa ressalva com relação a isso? Eu começo a imaginar que se eu for como auditor, fazer as ressalvas necessárias, mensurar no meu relatório as ressalvas necessárias, simplesmente eu vou ter que me abster de dar um parecer, de dar uma confirmação daquilo. Eu estou prevendo esse cenário, mas puxa vida, você está sendo tão pessimista assim? Eu não estou sendo pessimista, é a realidade que nós estamos vendo, né? A gente trabalha com auditoria, além da auditoria, a gente faz assim um trabalho também de consultoria, que é um pouco diferente da consultoria que o advogado faz, é uma consultoria preventiva. A gente está vendo essa dificuldade e às vezes até em empresas maiores um pouco do que as pequenas e médias, não é? E aí, meu amigo Klaus, eu penso que nós estamos num processo de muita dificuldade para concluir o nosso trabalho de auditoria dessas pequenas e médias empresas neste ano de 2020. Eu não vejo isso como uma maneira, eu não encontro uma maneira de como nós poderíamos trabalhar, porque tudo que você mencionou é uma realidade e eu não vejo como aplicar essa realidade. Ela para a grande empresa você vai conseguir resolver, não vejo nenhum problema. Agora, para a pequena e média empresa, os pontos que você relacionou, confesso que não vejo uma saída. Pode ser que eu esteja enganado, mas se eu me enganar, não vai passar de 10% não. Porque grande parte delas estão vivenciando hoje todas essas dificuldades e eles também não têm uma solução. E aí eu cobraria das nossas entidades de classe, eu não diria somente o sistema CFC-CRC, FENACOM, por exemplo, né, que é um órgão sindical da nossa profissão, poderia talvez encontrar uma forma, juntamente com o IBRACON, juntamente com a FIPECAF, né, juntamente com o sistema CFC-CRC, uma forma de como nós teríamos que proceder diante de todas essas situações que são postas em função dessa pandemia que ninguém imaginava que ela poderia acontecer. E assim, quando a gente ouve a imprensa dizer que talvez ela não se encerre agora, que ela demore mais, eu até penso o seguinte: eu vou abandonar a minha profissão porque eu não vou conseguir trabalhar mais. Talvez eu esteja enganado, tomara que não. Não é que eu seja pessimista, muito pelo contrário, eu sou a pessoa mais otimista do mundo. Para mim tudo está bom, inclusive a própria pandemia eu estou aceitando, eu tenho que aceitar. Eu não tenho como fugir dela. Mas tem momentos que a gente pensa que a sua atividade, no caso específico das pequenas empresas de auditoria, eu não sei, a impressão que a gente tem é que a nossa tendência como entidade, como uma empresa de auditoria, uma pequena empresa de auditoria, é desaparecer. E eu não vejo muito incentivo para que isso não ocorra. É isso que me preocupa, não é? Se nós observarmos, por exemplo, as 48 normas brasileiras de contabilidade que nós temos, se nós formos procurar levar pelo menos as principais, inclusive a uma única delas, que é a estrutura conceitual, que é a primeira norma brasileira de contabilidade, lá de 2007, 2008, as nossas empresas, posso afirmar, os nossos clientes de mercado, eu posso afirmar com toda certeza absoluta, 80% não fazem. Não fazem. A gente dá um relatório, aprova, às vezes faz alguma ressalva, aquelas ressalvas pequenas, né, que não tem muita influência, mas a gente coloca lá.
Não fez o teste de impairment, tá bom, não fez, e qual é a consequência disso? Bom, a consequência é que o seu resultado não reflete a realidade. Mas quem vai cobrar isso dele? Uma instituição de crédito? Ah, vou lá e digo o seguinte: o seu ativo imobilizado não está cadastrado, não tem uma identificação, eu não sei quais bens que ela tem, eu vou lá e coloco uma ressalva. Qual a influência disso? Zero, nenhuma. Então, é o que eu penso, talvez assim, de uma forma otimista. Eu quero crer que as nossas entidades de classe vão começar a também se preocupar um pouco com as pequenas firmas de auditoria. Existe uma comissão no Conselho Federal que foi constituída há 10 anos e ela até hoje está em funcionamento, criando regras de auditoria para as pequenas empresas de auditoria. Mas, para tristeza minha, não vejo essa comissão funcionar. Um dia desses até encontrei com uma pessoa do Conselho Federal, em determinado local, né, ligado a esta área, e pedi a ele, falei: meu amigo, como anda essa comissão? Essa comissão desapareceu? Qual o relatório final da conclusão das pequenas firmas de auditoria? Nenhum. Então, é isso que eu sinto, mas não com pessimismo, com otimismo. Eu sou muito realista, eu às vezes sou até realista demais. Eu acabei de falar aqui, é uma realidade nossa. Pode ser que a hora que nós virarmos as costas e essa live for a público, alguém chega aí e parte para cima da gente como se fosse o dono do mundo. Eu não me importo, se acontecer eu vou ficar satisfeito. Pelo menos a tentativa desse trabalho é despertar as nossas entidades de classe, os nossos profissionais, para o momento em que nós vivemos. Ou nós, nesse momento, aproveitando essa pandemia, procuramos nos reestruturar, mas todos juntos, pequenos e grandes. Ou simplesmente nós pequenos vamos desaparecer. Eu peço desculpas porque isso é um desabafo. Talvez até está fugindo do escopo do trabalho que o Conselho Regional está fazendo aqui. Mas é mais um desabafo do que eu vejo na profissão do que propriamente um incentivo. Embora eu devesse aqui fazer um incentivo. Mas, diante do que foi colocado pelo Klaus, diante do que a gente vê no mercado, o que a gente pede, no fundo, é que as entidades de classe, que seja sindical, que seja da fiscalização do exercício profissional, que seja do ensino científico, né? Que alguém encontre. Eu não tenho capacidade, eu confesso que eu não tenho capacidade de encontrar a solução. O que a gente tem são ideias, mas a ideia nem sempre é uma solução. Então, Sócrates, espero que quando vocês prepararem essa live, efetivamente, né, se receberem reclamação, por favor, eu quero recebê-las. Eu quero que vocês me enviem para que a gente possa fazer alguma coisa. Infelizmente, é o que eu vejo para as pequenas firmas de auditoria. Posso até mudar de opinião, mas a hora em que eu ver efetivamente alguém trabalhando por isso. Por enquanto, isso não existe. E nós vamos enfrentar todas as dificuldades muito grandes. Não do mercado, mas do próprio cliente nosso, que não conseguiu superar todas as adversidades que o Klaus aqui muito bem colocou. Obrigado. João, eu que agradeço a sua explanação, sua transferência de conhecimento. E o que acontece é o seguinte, que de fato, eu acredito que os colegas querem ouvir aqui justamente o que nós vivemos, né? Eu acho que, em teoria, isso aí, quem está assistindo, a maioria será auditores ou pessoas que já trabalham em firmas, não está tão preocupado com a teoria desse auditoria em foco, mas sim com a realidade, porque tratou de realidade, não é isso, Francisco? Tratou de realidade. Sem dúvida. Num momento atípico, e que certamente o risco e os efeitos para todos são assim, mais diversos possíveis. E você não falou nada fora do que todos estão apreensivos, né? Que pode acontecer realmente.
Sócrates, até aproveitando a oportunidade que eu concordo plenamente com você, com o objetivo da gente não estourar o tempo que nos foi permitido, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais extensa e gostaria de ouvir a opinião dos palestrantes aqui. Em comparação com as demonstrações financeiras auditadas em 2017, 2018 e até 2019, o que vocês veem de principais mudanças para as auditorias a serem realizadas em termos das demonstrações financeiras de 2020? E, já emendando uma segunda pergunta, quais são os principais cuidados que os auditores têm de ter ao analisar essas demonstrações financeiras de 2020, que, pelo que o João Alfredo falou, os trabalhos se iniciam em outubro, novembro? Bom, parte do... Eu vou tentar, porque parte da resposta, assim, entendo que algumas ponderações, assim, do que eu coloquei ali, muito embora o contraponto que o João Alfredo trouxe, foi exatamente para quem é menor, né? Então, se eu tenho uma pequena e média, que atende também outras empresas pequenas e médias, elas vão ter uma assimetria de informação maior. Eu acredito que, por exemplo, parte, João Alfredo já bem colocou, parte fiscal você pode ter problema, parte do entendimento e manejo, manutenção, melhor dizendo, do que foi permitido pela enxurrada de MPs que tivemos aí, se de fato aquilo, ela atendeu corretamente aquelas MPs, se utilizou corretamente daquelas permissões, né, e se isso está corretamente registrado. E assim, sem querer exaurir o assunto, é exatamente o que o João Alfredo também destacou, como que eu, auditor, vou ter acesso a essas informações de maneira satisfatória. Ou seja, porque se no ambiente dessas firmas auditadas, o ambiente dele, as dificuldades dele já não estavam muito bem controladas, elas tendem a piorar nesse momento de crise, respeitados aí as exceções em que as entidades não tiveram problema, que os segmentos aí que conseguiram se manter e tudo mais. Mas eu acredito que seria exatamente a obtenção das informações da maneira que devia pelo auditor, até que se forme esse canal. Porque em alguns pontos eu vejo isso, assim, alguns clientes mesmo, nossa, os caras não querem, você sente que a parte da auditoria presencial vai reduzir muito. Então, ou seja, vai ficar para o auditor julgar muita coisa a ser recebida estando longe da fonte. Esse eu acho que é um dos desafios, um dos problemas. Bom, eu, como sou sempre otimista, né, nós temos que trabalhar, obviamente. E vamos partir em campo, trabalhando como deve trabalhar o auditor. Mas, obviamente, que a gente também, nesse momento, em função de toda essa crise, a gente também tem que ser um pouco complacente, né? Entendendo da dificuldade do nosso cliente, a gente vai procurar ao máximo o que ele tem de informação. E com base nessas informações, embora que às vezes elas não sejam completas, em função de tudo que foi aqui comentado, a gente vai procurar adequar o nosso relatório em cima daquilo que a gente viu. Também nós não podemos chegar a massacrar um cliente porque ele não tem essas informações que às vezes são úteis, são necessárias, são primordiais para a auditoria. Nesse mercado que a gente vai encontrar pela frente, nessas informações incompletas, nós também vamos procurar fazer uma adequação do nosso relatório. Isso é evidente. Confesso que, tirando fora a fraude, de minha parte, nós jamais faríamos um relatório ou nos negaríamos a abster de dar um parecer daquelas demonstrações contábeis. Fraude é um caso à parte, isso aí não consta da auditoria de forma nenhuma se manifestar sobre o fraude. Simplesmente ele recusa, não dá um parecer e acabou, mas também não vai colocar no mercado que fulano fraudou, até porque existe uma responsabilidade e ele pode ser cobrado por isso, apenado até na justiça, se for o caso,
mas eu entendo que nós temos que agir agora com a cabeça tranquila, analisar o que ocorreu, as dificuldades que a gente vai encontrar, nós teremos que contornar de uma forma dentro da que a legislação da auditoria permite e aplicar todas aquelas as técnicas de auditoria, né, emanadas do Conselho Federal, né, nos permite fazer. Eu acho que é por aí, Aziz. A gente também não pode ser tão radical neste ponto, né? É o que eu disse aqui, tem que ser otimista e achar e pensar e trabalhar, que nós temos certeza absoluta que vamos encontrar a solução até lá. Mas mais pelo nosso trabalho do que propriamente de qualquer outra parte externa que queira nos ajudar. Isso não está acontecendo mais uma vez. Obrigado. Obrigado, João. Bom, eu acho que o bate-papo foi muito bom. Passo a palavra ao Sócrates para poder realizar os encerramentos aqui do nosso primeiro evento. Aziz, obrigado. Eu gostaria de agradecer aqui, em nome do CRC, o Klaus, o João, por compartilhar conosco aqui o que eles têm vivenciado, o que eles têm visto aí no mercado, né, que são pessoas do mercado, que estão no combate ali, no campo de batalha. E tenho aqui alguns recados, né, para vocês, e gostaria também de agradecer a vocês que estiveram com a gente aqui acompanhando essa palestra. Primeiro, não deixe de fazer a inscrição para as próximas palestras do projeto Auditoria em Foco. Eu tenho certeza que vocês irão enriquecer muito o conhecimento. Aproveite também para participar do segundo encontro de peritos contábeis do Espírito Santo. A transmissão será realizada no dia 15 de outubro, exclusivamente para inscritos. Esse curso de hoje, essa palestra de hoje, ela dá direito a 2 pontos na educação continuada para todas as organizações, para todas as entidades. Lembrando ainda que este ano, é importante frisar, devido à pandemia, que estamos tratando aqui, inclusive, o programa de pontos ele está exigindo 20 pontos apenas. Então, assim, não serão 40, mas serão 20. E para fazer as inscrições para os cursos, você pode acessar o painel. Bom, lembrando que ainda este ano a pontuação são 20 pontos, né, ao invés dos 40, devido à pandemia. E para você se inscrever nas palestras, você acessa o painel.crc-es.org.br. Dúvidas sobre os cursos, sobre palestras, você pode encaminhar um e-mail para ead@crc-es.org.br. E é importante frisar também que a pontuação ela somente será computada se você assistir através do sistema do CRC. Então você deve acessar a sua área no CRC, no site do CRC, e assistir dentro do site do CRC. Você não basta assistir nos casos que são disponibilizados no YouTube, você não basta assistir no YouTube, tem que assistir dentro do sistema. É uma dúvida que algumas pessoas levantaram, ok? Então, mais uma vez agradeço e espero vocês nas próximas palestras para que possamos levar mais conhecimentos a mais pessoas. Abraço.